Hey, what's up, guys? E aí, galerinha, como é que vocês estão? Aqui é a Erika do canal S4DA, que eu sou da e hoje eu vim falar sobre a tal da quarentena aqui no Japão. Eu sei que eu falei no meu Instagram, @S4DAKO, que eu não ia falar sobre a pandemia aqui no canal. Muitas pessoas tinham me pedido e eu disse que eu não ia falar porque é um assunto que me traz muita ansiedade. Entretanto, nas 2 últimas semanas, eu diria, começaram a chegar algumas perguntas para mim em relação à forma como o Japão tem lidado com a pandemia. E essas perguntas me preocuparam um pouquinho. Então eu decidi fazer esse vídeo para esclarecer alguns pontos, para que vocês não caiam nessas fake news que estão espalhando por aí. E falar também um pouquinho sobre como que, por exemplo, a universidade está lidando com a pandemia, como que eu tô lidando com a pandemia e como que as atividades estão acontecendo. Então vamos lá. A pergunta que chega bastante para mim, e é a que eu tenho mais me preocupado, é a seguinte. O pessoal chega assim: Érica, é verdade que o Japão conseguiu controlar a pandemia sem o isolamento social? Eu entendo de onde a galera vem quando eles perguntam essas coisas, porque sei que tem pessoas no Brasil que estão querendo utilizar o Japão como exemplo para justificar a não implementação do isolamento social no Brasil. Só que com essa afirmação, eu vejo vários problemas. Primeiro é o fato de que é uma mentira, tá? A gente fez sim o isolamento social aqui no Japão. E segundo, que não faz sentido essa comparação. Gente, o Japão e o Brasil são países completamente diferentes em questão de tamanho, em questão de cultura, em questão do tipo de governo, é completamente diferente. Você falar, porque no Japão funcionou assim, aqui vai funcionar também, isso não faz sentido. A gente tem muitos outros países que são mais comparáveis com o Brasil, que podem ser utilizados como exemplo, mas o Japão nesse contexto... Aliás, em que contexto, né? Não faz sentido, tá, gente? Então, olha só, se vierem falando esse tipo de coisa pra vocês, não escuta, tá? Se você quiser argumentar com a pessoa, explicar a situação, você explica, mas se não, olha só entenda que isso é falso. Falar esse tipo de coisa é falso, tá? Pra dar um panorama mais ou menos de como que aconteceu, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas, por exemplo, o Brasil já. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas, por exemplo, o Japão entrou em estado de emergência. A gente ficou mais de um mês nesse estado de emergência. Começou com algumas províncias, foi expandido e no final pegou o país inteiro. E durante esse período, o que aconteceu? Comércios foram fechados, as aulas foram suspensas, várias empresas foram incentivadas a implementarem o telework e as pessoas, foram instruídas a ficarem em casa e só sair quando realmente necessário. Evitar saída para restaurante, evitar saída no final de semana, para ficar em casa mesmo e se isolar. E para mim isso é o isolamento social, tá? Não tô dizendo aqui que eu acho que o Japão foi exemplar na forma de lidar com a pandemia, não. Isso aí a gente também... Não é isso que eu tô afirmando. O que eu tô dizendo é que teve isolamento social aqui, tá bom? O estado de emergência ele ficou até dia 25 de maio. E aí depois disso, essas restrições elas foram sendo relaxadas de forma gradual e claro, dependendo de província para província. Tem províncias que estão mais tranquilas e tem províncias que ainda estão mais cautelosas. Conforme essas medidas são relaxadas, a gente vai acompanhando, ver se os casos estão aumentando ou não. Inclusive, semana passada a gente já viu aí, já viu que tá aumentando os casos em Tóquio. Eu não me surpreenderia se mais pra frente a gente tiver que de novo começar a fazer essas restrições tudo de novo para evitar aí uma segunda onda de casos, etc. O que não aconteceu aqui no Japão foi o tal do lockdown, tá? De você ter que ficar preso em casa e se você sair sem motivo você vai ser punido. Isso a gente não teve aqui porque o governo japonês não pode fazer isso. Pela Constituição do Japão isso é proibido. Então o que foi feito é instruir pra galera ficar em casa. E eu acredito que várias pessoas, assim, o que foi feito, o governo instruiu as pessoas para ficarem em casa e sei de pessoas que ficaram e teve pessoas que não ficaram. Agora, os motivos das pessoas não terem ficado em casa pode variar. Eu sei de pessoas que não puderam fazer o isolamento social da forma que deveriam porque tinha que trabalhar do mesmo jeito. O trabalho não permitia o telework, então tinha que sair para trabalhar. E aí é esse o ponto, gente. Se você pode ficar em casa, que nem a Erika, você fica pra proteger a galera que precisa sair. Então, acho que eu consegui esclarecer esse ponto. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer, Então sim, a gente teve isolamento social, tá?
Então essa história aí de que o Japão conseguiu controlar a pandemia. Primeiro que a gente nem pode dizer que controlou de fato a pandemia, porque ainda tá acontecendo casos. Então, tomem cuidado com esse tipo de discurso, tá bom? Agora falando um pouquinho mais da realidade da tia Érica, né? Como que as coisas aconteceram aqui. Eu vou falar aqui dentro do contexto da Universidade de Tsukuba, porque minha vida se resume a isso. Antes mesmo do estado de emergência ter sido decretado, a Universidade de Tsukuba já parecia estar preocupada com essa pandemia. Então, na verdade, eu fico muito feliz que a minha universidade agiu da forma que agiu, tá? Por exemplo, a cerimônia de graduação e cerimônia de entrada, que normalmente acontecem final de março e começo de abril, respectivamente, elas foram canceladas. E isso é para tentar evitar a aglomeração gigantesca de pessoas que acontece nessas épocas. Se você assistiu o meu vídeo da minha formatura do mestrado, você tem uma ideia de como que fica a muvuca nessa época, né? Claro que isso não evitou que as pessoas ainda viessem, né, pra universidade com seus kimonos, né, pra tirar foto, mas pelo menos não amontoou todo mundo dentro do auditório. E aí depois, com a iminência do estado de emergência, que a gente tava ali, será que vai, será que não vai, a universidade decidiu adiar as aulas para começarem só no final de abril. Normalmente elas começam na primeira semana de abril. Mas esse ano as aulas do semestre de primavera começaram só no final, para ver o que ia acontecer. E no final veio o decreto do estado de emergência, depois foi expandido para o país inteiro, e aí com isso a universidade começou a ver a possibilidade de implementar todas as aulas de forma online. Uma coisa que eu achei interessante é que eles fizeram uma enquete para os alunos perguntando se a gente tinha computador em casa, se eu tinha acesso à internet, banda larga, se era limitada ou ilimitada, se eu tinha um lugar em casa onde eu posso sentar e estudar, ou se eu ia ter que ficar num lugar comunitário. Perguntou também se a gente tinha, sei lá, fone de ouvido com cancelamento de ruído para ajudar na concentração. Eles fizeram várias perguntas. Eu não sei os resultados dessa enquete, mas aparentemente foram favoráveis para execução das aulas todas online. A gente acredita que seja isso, né? Talvez eu esteja passando muito pano para a Universidade de Tsukuba, mas pelo menos é o que parece. Então, por isso, todas as aulas do semestre da primavera, que é esse primeiro semestre do ano, estão sendo feitas todas online. Aulas experimentais, né, que precisam que os alunos que requer que os alunos... Como é que... Gente, o português tá falhando. Então, as aulas experimentais que requerem que os alunos estejam em laboratório, por exemplo, elas foram suspensas e estão previstas para acontecer no segundo semestre, que é o semestre do outono. Mas ainda não tem certeza, porque a gente não sabe como que as aulas vão ser no nosso segundo semestre. Então, por enquanto, estão suspensas e é isso. Outra coisa que aconteceu também é atividades extracurriculares, né? Então, os clubes, etc., também foram todos suspensos. E os alunos, em geral, foram proibidos de entrar na universidade. A única exceção que eles abriram era, por exemplo, alunos de pós-graduação que precisam ir para o laboratório para fazer algo da pesquisa que é muito importante. Se não fizer, vai atrasar tudo e vai dar ruim. Essa galera podia ir. E os alunos de quarto ano da graduação também, que se precisassem ir para o laboratório para fazer algo com relação à monografia, também poderia ir. Essas eram as únicas exceções. Restaurantes, eles foram fechados ou então estavam só revendendo para take-out, e os escritórios tiveram os staffs, né, o número de staff reduzido. Ficou desse jeito até dia 19 de junho, tá? O estado de emergência ele foi levantado, na verdade, a 25 de maio, mas a universidade só começou a liberar a entrada de mais pessoas no campus no dia 19 de junho, e mesmo assim, se eu quiser ir pro campus, eles pedem que eu mantenha um controle da minha temperatura corporal nas 2 últimas semanas. Inclusive, eu esqueci de medir a minha hoje. Tem que medir a nossa temperatura de manhã e à noite, anotar no papelzinho. Tem que fazer isso por 2 semanas. Se não tiver nenhuma alteração, por exemplo, para febre, e não tiver apresentado nenhum tipo de sintoma relacionado ao Covid, aí a gente pode ir para a universidade. E mesmo assim, a universidade pediu que a gente só vá se for estritamente necessário. Então, no caso, eu fui nessa sexta-feira passada pro laboratório, mas é porque eu tinha que entregar uns documentos para a secretária do meu laboratório. Então, assim, apesar de que o meu controle está ok, eu não tive nenhuma alteração da temperatura, eu só vou se for realmente preciso. E a gente tá nesse pé agora.
tá? Então, claro, com todas essas restrições da universidade, as atividades do laboratório também mudaram. Então, o meu professor pediu pra gente trabalhar de casa e todas as reuniões semanais, as reuniões do laboratório, tipo as reuniões semanais que a gente tem, elas estão acontecendo pelo Zoom. Então, assim, desde que a universidade pediu pra gente parar de ir pro campus, né? E o meu sensei também falou, vamos ficar em casa. Eu tô em casa. Eu tô desde a segunda semana de abril até agora, em casa. Pra não dizer que eu nunca saí nesse meio tempo, eu saí. Eu tava indo fazer minhas corridas, só que aí a tia Erika machuca o joelho, e aí eu parei de correr, mas eu tava saindo pra correr, e quando precisava talvez passar no supermercado, até passava, apesar de que quem tá fazendo essa parte é meu namorado, porque ele teve que continuar trabalhando, então já que ele tá saindo de casa, é ele que tá fazendo as coisas. Então assim, no final eu tô protegendo pessoas que nem o meu namorado, que precisaram continuar indo pro trabalho, ficando em casa, entendeu? Obviamente essa transição para trabalhar em casa não foi tipo, uau, mil maravilhas, agora estou super produtiva. Na verdade não foi, e eu tava realmente bem preocupada, porque ano passado, com toda a situação da minha avó, que eu tive que voltar pro Brasil, e depois que eu voltei pro Japão, eu não tava conseguindo trabalhar direito, eu tava tendo muita dificuldade de ir pro laboratório fazer pesquisa. E eu só consegui de fato voltar nos trilhos esse ano, e eu tava na verdade bem contente com o meu progresso, né, de conseguir ir todo dia pro laboratório, produzir as coisas e ver o avanço na minha pesquisa, isso estava sendo muito bom. E aí quando o meu sensei falou assim, olha gente, fique em casa, eu confesso que eu fiquei bem preocupada. Eu fiquei bem preocupada, demorou um pouco, obviamente, essa adaptação, mas eventualmente, graças a Deus, deu tudo certo. Então, além dessa questão, né, da pesquisa que eu tô fazendo em casa agora, o que mais afetou essas mudanças na universidade é meus TAs, por exemplo. Eu ia fazer 2 TAs esse semestre, um deles foi cancelado, porque a aula foi cancelada, porque ela era experimental. O outro TA aconteceu, na verdade o curso já terminou semana passada, e foi uma experiência bem maluca. Eu consegui ver em primeira mão a dificuldade dos professores em planejar essas aulas online. Ainda mais, por exemplo, porque essa aula é uma aula do meu professor, do meu orientador. Ainda mais ele que tá, tipo, anos dando essa aula de forma presencial, ter que, do nada, começar a gravar os vídeos e disponibilizar para os alunos e ver como que faz a questão de... para tirar dúvida com eles e foi assim, deu pra ver que meu sensei ficou bem... bem desnorteado. Então, gente, apreciem aí o trabalho dos professores que estão trabalhando aí para fazer esse ensino à distância, tá? E também eu consegui ver a dificuldade dos alunos em conseguir absorver o conteúdo da matéria nesse formato. Essa não é a primeira vez que eu tô fazendo TA dessa aula. Eu fui também TA dessa aula ano retrasado. E assim, tem vários fatores ali envolvidos, mas ao meu ver, na época, naquele ano, não parecia que os alunos estavam com tanta dificuldade em coisas tão básicas. Mas esse ano, rapaz... Assim, a quantidade de e-mails que eu recebi dos alunos com perguntas e foi bem overwhelming, assim, e eu confesso que foi difícil, mas foi bom porque isso me motivou a falar mais em japonês, né? Escrever mais em japonês, explicar coisas técnicas em japonês, então por esse lado foi bom pra mim. Mas deu pra ver que realmente pros alunos foi bem difícil, então pra galera aí que tá tendo que enfrentar aulas à distância também, cara, eu entendo a dificuldade. Gambatê. Então é isso, gente. Recapitulando aqui as principais mensagens que eu queria passar nesse vídeo, né? Essa história de que o Japão não teve isolamento social é balela, tá? Na verdade, ainda tá acontecendo até certo nível, digamos assim, né? Porque se for ver quando você vai no supermercado, vai nos lugares, eles pedem pra gente manter a distância, ainda tá todo mundo utilizando máscara, quer dizer, deveria, né? Tá utilizando máscara, lavar a mão, álcool em gel, eles estão falando pra gente continuar com essas medidas, porque esse vai ser o nosso novo normal, né? A gente fez um isolamento, pelo menos foi pedido que a gente fizesse esse isolamento aqui no Japão, então falar que o Japão controlou a pandemia sem isso já é balela. E vamos parar com essas comparações nada a ver entre o Japão e o Brasil, porque não faz sentido. E eu tô aqui, trabalhando em casa ainda. Se tudo der certo. Ai, gente, não sei mais, eu nem sei, eu não tenho mais nem perspectiva de quando é que eu vou conseguir voltar pro laboratório direito. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que a minha mensagem tenha chegado até vocês.
Se vocês tiverem comentários e quiserem conversar, a caixa aqui embaixo tá aberta, tá? Eu sempre respondo quando eu posso, quando eu consigo. E é isso. Eu espero que vocês tenham todos uma ótima manhã, tarde, noite, semana, final de semana, seja lá que horas vocês estejam vendo esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.